chamar nossa convidada de hoje, Dona Tabata. Deixa eu ver uma coisa aqui. Só colocar aqui para gravar também. Boa noite, Jacileide, Gilvanice, Oliveira, Solinati. Prontinho. Vamos aceitar aqui. Minha amiga Tabata. Boa noite, Dona Tabata. E aí? Boa noite, Jacileide, Gilvanice, Oliveira, Agora tá com ele. Soledade. Pronto. Boa Tá conseguindo me ver? noite. Vamos ver se tá bom o áudio. Pronto. Boa noite, Dona Tabata. Tá bom, E meu? aí? Porque eu tô no Pode computador, ser? mas o Tá, tô celular conseguindo tá me sem sinal, escutar. mas dá pra ver Ah, aqui legal. no computador, né? Agora tá Então tá aquele. ótimo. Pronto. Tu tá conseguindo me ver? Eu tô te vendo e te ouvindo super bem. Pronto. Você tá me vendo e me ouvindo bem? Eu tô te vendo porque eu tô no computador, mas no celular tá sem ver, mas dá pra ver aqui pelo computador, tranquilo. Climbers. Beleza. As meninas que estão aí também, se puderem Vamos mandar um lá. joinha, se tá tudo Tabata, vamos ok. começar nosso bate-papo aqui Exatamente. sobre contar um pouco da sua história, Chegou a entrar as objetivo meninas dessas aí lives para da inspirar Ponte também, entrou das pessoas Climbers, que ainda estão todos para bem-vindos. iniciar Vamos uma lá, carreira na sua Tabata, para profissão, nós começar nosso bate-papo aqui participação da sobre divulgação a, e também contar um pouco da sua história. O objetivo dessas lives é para inspirar pessoas, uma né? vez ou outra né? querem Tanto aquelas desistir. pessoas que ainda estão para Lembrando que como iniciar Tabata na carreira, na sua explica profissão, não muito só no mundo bem, Pilates, né, diz mas em qualquer também, profissão, sobrenome na verdade, e também conta aí um pouco aí da sua história, aquelas que estão na caminhada que por uma vez ou outra querem desistir. Conte aí um pouco quem é Tabata Stein, ensaio, um foi nome você bem que diferente, escolheu a câmera. sobrenome na verdade, né? Conta aí um pouco aí, um pouquinho da sua história, dona Tabata. Quem é Vamos você? lá. Legal. Vocês estão me vendo, né? Porque pra mim aqui eu fiquei sem câmera. Saiu, Não sei por quê. Ainda tá escuro. ficou escura a tua câmera, Tabata. É, mas tá ainda? Que Tá. estranho. Ah, Agora agora foi. voltou, pronto. Não sei, acho que sem querer eu Sim, cliquei em sim, alguma sim. coisa. Agora foi. Bom, então meu nome é Aqui. Tabata, né? Agora foi? Ainda tá escuro. Ué, vamos ver. Voltou. Aí. Ah, agora voltou, Tem um pronto. delay, né? Sim, sim, sim. Bom, então eu me chamo Tabata, eu tenho 37 anos. Eu sou casada, tenho uma filha, Paola, de 6 aninhos. E eu comecei, né, no Pilates. Sou formada em educação física. Já trabalhei com dança, com escola, né, educação física escolar. Já trabalhei em musculação. E eu comecei com o Pilates no solo, né, com a convite de uma amiga, que hoje é minha sócia, né, a Dayana. Então, nós iniciamos com o Match Pilates em condomínios, começamos trabalhando dessa forma. E aí surgiu uma oportunidade de fazer um curso de Pilates, né, nos aparelhos. E aí nós duas fizemos o curso. E aí logo depois a gente abriu o estúdio e começou a trabalhar. Então isso já fazem 10 anos, 11 anos, né, que a gente trabalha, né, com Pilates e tem o estúdio aberto. Hoje eu trabalho com o Pilates, né, e também faço toda a Formado já parte, deu junto para com a ver, minha né? sócia, Formação. de administrar, né, e gestão do nosso estúdio. Hoje eu trabalho só com isso, não trabalho mais com as outras áreas da educação física. Acho que era isso, né? Resumi aí. Ótimo. Mesmo De projeto. formado, tu já tem quanto tempo de formação? Eu já tenho 16 A anos primeira de pergunta que eu formada. tenho aqui, Tabata, é se 2019. lembra um Não, pouco da história 2009, né? do 2009, que foi sua história. 19, 16 Assim, anos qual de foi o É o formada. mesmo, momento que te o levou a mesmo período escolher que eu o terminei também, Pilates? foi Você só 2009. trabalha com Pilates, né? O que foi que te 16 anos. encantou no Pilates? Que é A diferente primeira da pergunta que eu tenho aqui, educação física. Tabata, você já me contou brevemente aí como é que foi sua história, mas assim, qual foi o principal motivo que te levou a escolher o Pilates? Que hoje tu só trabalha com Pilates, né? O que foi que te encantou no Pilates, diferente das outras coisas da educação física? Acredito que é toda essa visão do Pilates de corpo global, né? De corpo, mente, espírito. Acho que isso foi o principal. Também porque eu gosto de praticar e no Pilates eu encontrei um pouquinho de cada modalidade. Eu gosto de praticar bastante coisa, mas
Hoje em dia eu tenho praticado só o Pilates e ele já me supriu, né, naquilo que eu precisava, naquilo que eu gostava, por ele ter também, né, um pouco ali de movimentos fluidos, né, eu gosto de dança, então isso também me encantou. Mas hoje em dia, né, que eu tenho mais certeza ainda, é por conta dessa questão do condicionamento físico, né, do condicionamento da mente, né, do corpo e até mesmo do espírito, né? Inclusive hoje eu até postei, né? Eu não tava com coragem de treinar, mas foi sem coragem mesmo, a gente vai, porque tem a ver com isso, essa parte do espírito, né? A gente Sim. vai e faz o que tem que ser feito, né? Então acho que foi isso que me encantou, assim, todo o conceito, é, toda essa parte filosófica, se assim a gente pode dizer. O bom do Pilates, né, que a gente quando se entrega, cria uma disciplina e o hábito, né, porque mesmo naqueles dias que nós estamos cansados, vem a vontade, né, o desejo de você praticar, né, e cada dia que você treina, né, Tabata, a gente descobre algo diferente no nosso corpo, né. Exato. É o conhecimento ali do próprio corpo e a superação, né? De um exercício que você não conseguia fazer, e aí você vai treinando e você melhora, e aí você fala, uau, eu consegui, eu posso, eu sou capaz, e aí eu vou aprendendo outros e melhorando, e cada vez a gente vai conquistando um pouquinho mais. Então acho que isso também complementou aí. Tabata, assim, com a tua formação em Pilates, como é que ela contribuiu para construir essa tua, vamos dizer, essa reputação, que 11 anos não são 11 dias, né? Que vocês já têm aí no estúdio de vocês, né? Como é o nome do estúdio de vocês mesmo? Vital Pilates. Pronto. Como é que essa formação te ajudou na questão na construção desse teu sucesso profissional e de ter essa questão de uma previsibilidade, que você vai falar hoje, você tem uma previsibilidade já com os teus alunos, que o Pilates se dá, que eu acho que se você fosse uma personal, eu acho que não teria tanta previsibilidade assim, como você tem no seu próprio espaço. Me diga aí um pouco aí, como é que foi. Só um minutinho, filho. Sim, né, são 11 anos, né, de caminhada, e nesses 11 anos a gente já passou por muita coisa, né? A gente, inicialmente, nós éramos um estúdio, chamava até Estúdio Vital, ao invés de Vital Pilates. Então nós trabalhávamos com dança, a gente tinha aulas mais aeróbicas, aulas também de dança, como balé, hip hop, funcional. E foi na época da pandemia que a gente acabou decidindo, né, optou por ficar só com o Pilates. Porque a gente percebeu, né, que o Pilates ele tinha um público mais fiel, né, um público que necessitava de cuidados, né. Aqui a gente atende muitas pessoas que vêm porque tem alguma patologia. Melhorou muito, hoje a gente também atende bastante pessoas que vêm por saúde, não só porque tem alguma patologia. Mas a gente foi construindo mesmo, igual você falou, a gente foi melhorando a cada ano. A gente foi passando por mentorias, passando por workshops, aulas, e agora mais recentemente que eu fiz o curso do Pilates Clássico, né? Então, eu acredito que quando a gente tem essa vontade de estudar, né, de treinar, de viver no seu corpo aquilo que você vai aplicar para o seu aluno, não tem como você não ter êxito, né? Porque quando você aplica uma coisa que você também não faz, que você não treina, que você não percebe o quanto aquilo é bom, você também não consegue vender, você também não consegue aplicar no seu aluno e ver os resultados nele. Então eu acredito que a maior parte do nosso sucesso tem a ver com isso, porque a gente vive o que a gente aplica nos alunos, né? A gente não só dá aula, mas a gente também faz. Aquela famosa, né, de faça o que eu faço, não, faça o que eu falo, né? Faça o que eu digo, mas não faça o que eu falo, né? Isso, e aqui a gente fala ao contrário, faça o que eu digo e faça o que eu faço também. Exatamente, exatamente. Acho que é muito importante, né? Como eu falei na live anterior, né, com o outro profissional Matias, tudo vai depender do ambiente, né? Então, hoje, né, você é colega minha de turno, né, que concluímos agora há pouco, né, essa formação. Então, o ambiente hoje que nós vivemos é um ambiente só de Pilates, né? Então, um ambiente de crescimento com outros profissionais que estão ali
com mais experiência. Então, isso tem uma importância gigantesca também no nosso crescimento e para a gente passar também para os nossos alunos, não é Sim. verdade? Estar no meio, né, estar entre pessoas que vivem isso, né, que aplicam isso, ajuda muito, né? A gente é como se a gente tomasse uma injeção de ânimo mesmo, né? Então a gente está sempre querendo melhorar, estudar, a gente aprende muito com os profissionais que têm mais experiência que a gente, né? Exatamente. Ainda Certinho. nessa pegada O aí, pessoal chegando aí, dona Marcela Andrade aí, grande mestra, tá por aí. Nossa mentora e nossa inspiração. Exatamente. Ainda nessa pegada aí dessa tua trajetória, quais foram os teus principais desafios, Tabata, como não só como instrutora, mas também como empreendedora, né? E o que é que te ajudou a superá-los? Eu acho que antes de eu começar a estudar um pouco mais o clássico, o que mais me desafiava eram duas coisas. A primeira é essa questão do montar aula, do inventar exercícios. E toda semana tem que ficar procurando e o que eu vou dar e o que eu vou passar para os meus alunos. Eles já enjoaram, eu preciso fazer coisas diferentes. Eu acho que esse foi mesmo tendo muito tempo dando aula, eu tinha uma mentalidade de que toda aula eu tinha que trazer algo novo para os meus alunos, algo diferente. E eu não conhecia, né, o Pilates clássico, achava que ele era engessado, que ele era sempre igual, toda aula era a mesma coisa. Então eu achava que isso não ia funcionar para os meus alunos, porque eles estavam acostumados, que cada aula era uma coisa diferente. Então eu falei, como assim eu vou vir e vou dar sempre a mesma coisa? Eles vão enjoar, eles não vão mais querer fazer aula comigo. Então esse foi o meu primeiro desafio, assim, ao longo dos anos, de ter que ficar montando, né, aula e ter que ficar inventando e tudo mais. E mudar mesmo essa cabeça de que, na verdade, sim, estudar e ver que não tinha nada a ver, né, que o Pilates clássico não tinha nada a ver com isso, com algo engessado, algo repetitivo, sim, algo enjoativo. E aí transferir isso para os meus alunos, né, para que eles também não tivessem essa mentalidade. Na verdade, eu é que tinha. Eles não tinham, eles nem lembravam, né, o que eles fizeram Sim. numa aula, o que eles vão fazer na outra, qual é o exercício, qual é o nome, e eu é que tinha essa mentalidade, achava que eles iam enjoar, iam, né, repetir. E a segunda era a questão mesmo da progressão. Então, para que eles pudessem progredir, para que eles pudessem ter resultados, e isso também aconteceu comigo, né? Mesmo treinando há muitos anos, existiam exercícios que eu não conseguia fazer, né? E o push-up é um deles, né? A famosa flexão de braços, né? De deitar totalmente no chão e levantar. Era um exercício que eu não conseguia fazer treinando há 10 anos, né? E fazendo outras modalidades também, não só o Pilates, fazia crossfit, fazia outras coisas e não conseguia fazer esse exercício. E aí eu, né, já vinha acompanhando até mesmo a Marcela, né, sempre acompanhei ela, sempre ela veio até o nosso estúdio também e ministrou aulas, workshops, a gente sempre estudou muito com ela. E aí quando ela se engajou mais ainda no Pilates clássico, eu fui acompanhando e quase entrei com ela, inclusive na turma da Ponte quando ela entrou, mas tudo tem o seu tempo, né, eu precisei desse tempo maior para entender o que realmente eu queria, né? E foi até um presente do meu esposo, o curso. Até me perdi aqui no que eu estava falando, né? Mas na questão dos resultados. Isso, então, eu fui verificando que as pessoas tinham, né, resultados, e até em conversa com ela falava para mim, nossa, alunos que não conseguiam fazer exercícios agora conseguem. E eu falei, não, peraí, então, né? Tem alguma coisa aí, né? Eu preciso fazer esses meus alunos também avançarem mais, terem mais resultados. Então eu acho que esses foram aí os principais desafios, né? E que a gente está superando a cada dia, né? Então a gente às vezes. Exatamente. Se você for pegar, principalmente você da área da educação física, a gente quando vai para a academia, no caso, são 3 treinos, né, que fazem, e não se repete, Isso. não é verdade? Exato. Então, ABC, a gente OAB, às vezes... enfim. Musculação, exatamente. você fica 2 meses com a mesma ficha, né? Exatamente. E sem acompanhamento, sem... Porque o Pilates teria que ser diferente, né? Mas, na verdade, Exato. como eu falei, né?
o teu caso é muito parecido com o meu também, né? Eu passei 8 anos trabalhando com dito contemporâneo e ficava nessa busca, né? Também de procurando exercícios diferentes. Quando você conhece o clássico, entende todo o método, todo o sistema, né? Então, Exato. você vê a lógica ali, quando o aluno chega, você já sabe para onde levar o teu aluno, para onde ele começar, desde as progressões, né, ali, com as aulas, vamos dizer, educativas, do início do método, até chegar numa progressão maior. Exatamente. Eu acho que a questão do conhecimento é que faz toda a diferença. Eu não tinha conhecimento, né? Exato. Como eu te disse, eu achava que era uma coisa repetitiva e que ia, e não é, né? E depois que eu fui entender, né, o sistema, o porquê das coisas, a filosofia por trás do método, realmente, né? E aprofundar também na questão da história, né, dos conceitos. Eu acho que Exato. isso também fez muita diferença, né? Porque quando eu pelo menos quando fiz meu primeiro curso, que também foi muito bom, me ajudou muito, eu tenho certeza Sim. que para os alunos todos que eu dei aula, eu fiz a diferença para eles, mas faltava alguma coisa e fugiu o que eu ia falar de novo. Distraída aqui com a minha pitoca Você está pintando dizendo que aqui do meu faltava lado. Dá um alguma, oi você aqui, disse que ó. faltava alguma coisa durante as aulas, você disse. Exato. Então, faltava, né, alguma coisa e eu acho que essa questão da gente abrir, né, a nossa mente, entender, conhecer mais sobre o método, também por trás, né, de quem criou. Então, tudo isso faz a diferença para nós, né? Aham, exatamente. Você já falou, né? Depois do clássico, você tem se mantido sempre muito atualizado. Eu sei porque você é uma das minhas, vamos dizer assim, colegas de estudos semanal aí, né? Então, isso é importante para todo profissional se manter atualizado, porque, tá, qual a importância de se manter atualizado? Primeiro porque eu acho que a gente nunca sabe tudo, né? Por mais que você faça cursos, você continue indo em workshops, fazendo aulas semanais com profissionais mais qualificados ou que estudam mais até e que tem mais tempo aí de estudo, você sempre aprende alguma coisa até com quem não tem mais tempo que você ou até com quem está começando, né? E acho que isso ficou muito, muito claro para mim quando a gente entrou, né? E juntos, eu, você e todos os outros do nosso grupo, trocávamos aula, né? Então, uns com mais experiência, outros com menos, alguns com nenhuma experiência no clássico, como era o meu caso. E mesmo assim a gente aprendia, né? Uns com os outros, dando aula e fazendo aula. Uhum. Então, Sim, eu sim. acho que, além da gente melhorar o nosso ensino, a gente melhora a nossa visão, né, de ver as coisas do aluno, os comandos, as correções. Então, eu acho que tá sempre estudando e estudar o básico também faz muita diferença. Então, mesmo quando você já está mais avançado e aí você revê aulas, você faz aulas mais básicas, que estão ali mais refinando os movimentos, você aprende muito e pode... porque a gente tem todo tipo de aluno, né? Então, em determinado momento, Exato. você pega um aluno que você vai precisar aplicar aquilo do básico, né? Que você tá estudando. E aí você tem um outro momento com um aluno mais avançado. Então, eu acredito que a gente sempre está estudando, treinando, fazendo aulas, workshops, faz toda a diferença aí pra gente. Tá me ouvindo bem, né? Que caiu meu fone aqui. Não, tô ouvindo, tô. E é interessante que você falou, né? Essa questão do básico, né? Em tudo na vida. Às vezes a gente quer avançar para outros níveis, mas nunca esquecer daquele lugar inicial. Toda vez que eu retorno para dar uma revisada no básico, sempre aparecem novos insights. Às vezes alguma coisa ali que está faltando, uma correção, um movimento de braço, ou então, às vezes um crescimento a mais na coluna. Então, tudo isso a gente vai percebendo, né? Não só com o estudo individual, como também quando você faz aula com outros professores, né? Como Marcela é uma das professoras que a gente tem aula,
sim. tá participando aí, né? Então é interessante você treinar, não só treinar sozinho, né, mas com outros professores para ter esse ganho e essa descoberta, né? E assim eles poderem também te explorar, né? O mais Não, com certeza. explorar no bom sentido, né? Sim, eu acho que o treino com outro profissional faz toda a diferença, porque, como você disse, às vezes você também esquece algum detalhe, né, que faz diferença na hora que você está aplicando para o seu aluno. Então, nós, enquanto profissionais, primeiro eu acho que a gente tem que treinar mesmo todo dia, ou pelo menos 5 vezes por semana. A gente tem que treinar o método, né? Pode treinar outras coisas, mas tem que treinar o método. E a gente precisa de uma, duas ou até três, para quem pode, né? Ter um profissional te corrigindo, ter um profissional te orientando, Exato. não só pela questão de aprender coisas novas, não é por isso, é para você refinar o movimento, é para você se corrigir, para você, como diz a Marcela aqui, ó, treinar sem dúvida retroalimenta a nossa motivação, Exatamente. né? Então a E gente assim, fica não é mais Exato. conseguir motivado, chegar, é um vamos comando, é dizer alguma assim, coisa que mais você próximo, pega, né? Perfeição que te anima, que eu você passa para o diria quase aluno. impossível, mas o mais Então, acho próximo que ali se eu pudesse da eleger uma perfeição coisa que é é o mais treino, importante né? Você seria só consegue treinar. evoluir treinando, treino, treino, Eu acho que treino, seria Exatamente. essa. então, Você só vai conseguir chegar, ser vamos dizer diferente. assim, o mais próximo, né? Perfeição eu Me diria, diz uma quase coisa, impossível, mas o mais como é próximo que tu ali percebe aí da a questão? Tu tem perfeição, com treino, percebido né? Você só a consegue questão evoluir da treinando, treinando, treinando. antes e depois Então, nesses últimos não tem anos? Como como é que tem ser sido diferente. a adaptação dos teus alunos Me para diz uma essa coisa, migração que tu como estás é que tu fazendo percebe agora aí aos tua poucos, questão? né? Tu tem percebido tua Eles questão fazendo essa transição para o antes e mercado. depois, Como é assim, que está nesses vendo últimos essa anos, como é aceitação que tem, e tem essa tido teu questão estúdio, dos a resultados dos adaptação dos teus alunos? alunos para essa migração que tu estava me falando que está aos poucos, né? Uhum, Vem fazendo essa transição, na verdade, né? sim, Como é que tu está vendo essa aceitação e essa questão dos resultados, né? tá. Bom, inicialmente, né, quando eu comecei o curso, bateu aquele desespero, acho que como em todo mundo, né, de como é que eu vou fazer agora, né? Eu vou mudar tudo, eu não vou mudar nada, mas graças também à nossa mentora Vanessa, né, que dá muito suporte pra gente, Sim, muita orientação, né? É, eu decidi que eu não ia fazer nada louco e maluco, chegar e mudar tudo. Então eu fui aos poucos, né? Mesmo estudando bastante, eu fui aos poucos. Então realmente eu fui trazendo, acho que primeiro na questão dos conceitos, né? Dos comandos, na visão, para depois eu começar a trazer nos exercícios em si, né? Naquela questão que a gente falou de não ficar criando coisa e aplicar o que realmente é do método. Então, tá sendo bem tranquilo, até porque eu não cheguei para os alunos e falei, ó, a partir de hoje mudou tudo, eu não sou mais, eu não vou dar mais. Não. Eu fui aos poucos fazendo e sem falar nada para eles, a não ser uma ou duas alunas que, né, tinham um pouquinho mais de intimidade e elas perceberam, né, a mudança, porque eu sempre tive, acho que pela questão da educação física mesmo, eu sempre tive essa rotina de se eu estou deitada, eu vou fazer tudo deitada. Depois eu vou sentar, então eu vou fazer tudo sentado. E depois eu vou fazer tudo em pé, enfim. E aí, exato. quando eu comecei aos poucos ir trazendo, por exemplo, a sequência no Reforma, não tem isso, né? Tem hora que você deita, que Uhum. você senta, aí você deita de novo, aí você senta, você levanta. Então, na primeira vez que eu tentei dar aula como ela seria, elas ficaram um pouco assustadas, né? Mas depois elas já foram percebendo que isso estava natural, estava tudo bem, né? Porque eu estava segura também daquilo que eu estava passando. Então eu acabei comentando, né, que eu estava passando por esse processo, que eu estava estudando bastante, mas não foi uma coisa que eu cheguei e mudei do nada, né? Então as coisas Uhum. foram acontecendo, fui aos poucos trazendo. Então não teve ninguém que reclamou ou que questionou, que perguntou, e as coisas foram acontecendo. Então, assim, tem dado bem certo. Inclusive, eu tenho algumas alunas até que perceberam o quanto elas melhoraram, o quanto elas progrediram, né? Quanto elas Sim. conseguiram atingir objetivos que elas estavam demorando um pouco mais de tempo, então agora Tu já pode estão criar uma percebendo, experiência né, marcante mais aí com o rápido esse aluno processo. que transformou a vida E com dele, certeza tem a ver com mesmo isso, que né? Com essa derivado, na mudança, verdade, né? Mas poderia com essa compartilhar forma algum de assim trabalho, né? especial que Exato. tu lembre agora?
Eu queria que tu pudesse compartilhar uma experiência marcante aí com um aluno que transformou a vida dele. Acho que tiveram vários, na verdade, Sim. né? Mas tu poderia compartilhar algum, assim, especial, que tu lembre agora? Eu acho que vou compartilhar um que aconteceu essa semana, inclusive, com uma aluna, que ela iniciou com um pouco de dores, né, no corpo, e já faz um bom tempo que ela não tem mais dores, não reclama, não trava, não tem nada, ela tá sempre bem. Porém, ela é uma pessoa que ela tem bastante força, assim, ela se destaca nos exercícios que ela faz de força, já fez musculação, então ela é uma pessoa que tem, né, essa questão mais da força, mas tem mais dificuldade com a flexibilidade. Então, tudo que ela vai fazer mais voltado para exercícios que tem que alcançar um pé mais alto, Sim, ela sim. tem mais dificuldade. E essa semana, um dos exercícios que saiu, e ela ficou muito feliz, até tiramos foto, mandei para ela, foi o teaser lá na chair, né? Aqui a gente tem a combo chair, então na combo chair, que é Uhum. alta, Sim, sim. e a gente fazia, né? Quando a gente fazia, ou ela não alcançava o pé, na verdade, assim, eu usava um banquinho, ela sentava no banquinho, ela não conseguia alcançar o pé, então a gente adaptava, joelho flexionado. E aí depois dessa semana, inclusive, aconteceu, eu tirei o banquinho, eu não falei nada pra ela não percebeu, só falei, vamos lá, foi, e aí a perna tava lá em cima, ela fez o exercício todo, Sim. tirei foto, e depois ela falou, nossa, como eu consegui. Eu falei, você lembra que você usava um banquinho? E ela falou, sim, é verdade. Então, assim, É. são coisas que a gente vai simples, né, Exato. pequenas, Isso que para, você né, para falou outra é o que a pessoa, gente pode pensar, mas vivencia Sim, no dia a para dia, quem está né? fazendo, Eu né, que está lembro se desafiando, e quando eu eu fiz a sou primeira desse vez o time que tem um pouco bumerangue, mais de eu lembro dificuldade que na eu acho que eu só flexibilidade, saía quando a gente pulando, alcança 1 milímetro, assim, é porque uma o coisa é. metro e 5, né, incrível, né? avançado, acho que foi Então, E mais isso, dificuldade. isso que você falou é o que a gente vivencia, né, no dia a dia, né? Quando a gente não, eu Como o lembro teaser, né, eu quando eu fiz a treinando primeira agora vez o já, já tô bumerangue e percebendo até que hoje, eu acho que eu a quase saía flexibilidade, pulando, né? porque Porque do MET assim, do MET tá, avançado, acho que tá foi um dos trabalhando, que eu tive então mais são dificuldade, coisas que né, você de vai uhum, estar realizando, né? treinando Então, e o o seu próprio aluno ele vai teaser, né, conseguindo eu treinando fazer agora, já estou você percebendo outras formas de estar fazendo ele, o que né, você de faz, né? outro jeito, Porque a conquista do bumerangue já para foi sua conquista, estar trabalhando. bem antes Então, ali são do seu coisas que aluno você conseguir vai na treinando verdade. que o seu aluno também vai conseguir fazer, né? Então, por isso que exato, é importante você viver Não, o que tá você ótimo. faz, né? Porque a exatamente. conquista do aluno ali já foi sua conquista bem antes ali, na sua parte de Relaxa. formação, de treinamento, não é verdade? Isso, é É, mesmo. me diga a sua Gente, agora opinião que eu de tô percebendo que eu falo Tabata, muito rápido, né? assim, como Não, tá profissional, O ótimo. Hércules vai falar, ele fala empreendedora. todo Como é que você vê o calmo, futuro e eu para falo super isso? Teve rápido. ali a pandemia, Não, houve relaxe. um boom de Ai, crescimento, ai. né? Principalmente do Pilates clássico. Me E a diga gente já a sua visto opinião de Tabata com Stein nossas mentoras como presenciais profissional e como e a gente como vê, empreendedora. né? Como é que você vê o Porque futuro do você Pilates trabalha Clássico? A com gente sabe que depois profissionais da com pandemia um investimento teve um alto boom de e esse crescimento, né? investimento é bem mais Principalmente do difícil Sim, Pilates de Clássico, né? poder Como a gente já viu como é que você estudando, vê o papel do né, Pilates lá clássico com nossas mentoras Vanessa e Lara, e né? novos E como a gente profissionais vem uhum, vendo, no seu ramo? né? Porque antes eram formações de um investimento alto. Hoje em dia se torna bem mais acessível. Como é que você vê o papel do Pilates clássico, né? E com novos profissionais surgindo no cenário, né? eu acho que tende a crescer cada vez mais, porque antes a gente não tinha aqui, né, o Instagram, né, essas ferramentas online, então era muito mais difícil, as formações eram de muito tempo, muito caras, né? E então, assim, o profissional, ele quer fazer um curso, ele já quer trabalhar, né? Ele não tem muita paciência para ficar estudando 6 meses para depois começar a trabalhar. E aí eu vejo que com esse formato, né, com o formato online, com essas formações mais acessíveis, né, do clássico, os profissionais vão ter mais acesso, vão ter mais vontade. Inclusive, há pouco tempo iniciou 2 profissionais no meu estúdio que fizeram, né, que estavam fazendo cursos online clássicos. Então eu fiquei muito feliz, porque aí elas já começaram a treinar comigo, então a gente já foi juntas, né, nessa levada. Uhum. Então, eu acho que é muito Sim, sim. importante, eu acho que está crescendo, a gente tem muito profissional bom também do contemporâneo, mas eu vejo que até mesmo os profissionais muito bons do contemporâneo estão é,
fazendo muitos cursos, muitos workshops, né? E Sim, sim. tem crescido cada vez mais. Então eu acho que só tem a crescer, a ter sucesso, ainda mais como pessoas, né? Pessoas como você, umas meninas, né? Que compartilham muita coisa, que desmistificam muita coisa. Então eu acho que é só crescimento mesmo. O próprio Instagram do seu estúdio, eu tenho acompanhado já há alguns meses, né? Então tem ensinado bastante coisa, né? Bem interessante mesmo. Como vocês têm trabalhado nessa parte aí de levar mais informações ao público, né? Então é bem Exatamente. interessante essa parte da gente tentar popularizar ao máximo, né? O Pilates, vamos dizer assim, o mais próximo do que Joseph deixou, né? Que é o que a Isso, gente vem seguindo agora, certo? exatamente. E, dona Tabata, para a gente finalizar essa conversa, que está uma conversa muito agradável, Uhum. mas eu queria que você, antes da gente dar a última pergunta, eu queria que tu me falasse um pouquinho se tu viu diferença na questão de faturamento, de número de alunos, depois que tu foi introduzindo essa metodologia do Pilates clássico. Eu digo porque aqui, sem medo de errar, há 3 anos atrás, que eu fiz primeiro uma formação antes, né? Depois foi que eu entrei na ponte com as meninas, né? Eu já tinha um certo conhecimento do clássico quando eu entrei com as meninas na ponte. Então, eu tive um boom assim de triplicar o número de alunos, né? Vamos dizer assim, sair de 30 alunos para 90, 100 alunos, né? Uhum. Coisa que antes eu achava que era inimaginável. Mas eu sei que não só é a entrada do clássico, tem outras coisas que você tem que organizar ali também, lógico, na sua empresa, para que isso venha a funcionar, né? Sim. Você sentiu alguma diferença? Se teve um aumento, se não teve? Como é que você sentiu essa questão, vamos dizer assim, como empreendedora, dentro do teu negócio? Tá. É, na questão do clássico, ainda não muito. Por quê? Como aqui eu não trabalho sozinha, né? Então eu tenho uma Sim, sócia, eu e ela trabalhamos bastante na gestão, e eu tenho muitos profissionais que trabalham comigo. E até que eu realmente estivesse pronta, eu ainda não, né, nós ainda não fizemos essa transição com todos os alunos, né, com todos os profissionais. certo. Então, a gente ainda não fez essa transição, né, para todos os profissionais trabalharem. Porém, como a gente está sempre treinando juntas, estamos sempre fazendo treinamento entre nós, acaba que todo mundo, Sim, né, sim, pega uma coisinha, cada um pega uma coisinha. Então, assim, a gente tem um método que a gente trabalha aqui, que é um método nosso, antes, né, de ser contemporâneo ou clássico. São coisas que a Vital é, definiu, né? Então, toda profissional que trabalha aqui com a gente tem que seguir um padrão de aula que a gente sim, define, sim, tem bem definidos. Então, eu acho que isso faz muita diferença, porque cada local vai ter o seu, né? A forma como se porta, a forma como fala, como inicia, como termina a aula. Então, eu acho que tudo isso também é importante. E essa questão da gestão, né? Eu acho que para um estúdio ter sucesso, ele precisa dos gestores, né? Não só dando aula. Eles precisam dar aula para saber o que acontece, para entender a demanda, entender o que chega, né? Porque senão eu vou exigir uma coisa dos meus professores, sendo que eu não estou dando aula e eu não sei o que está acontecendo. sim. Acho que isso é Uhum. importante. Mas a gente também tem que estar por trás de todo outro lado, né? A venda, o marketing, né? Aqui nas redes sociais, né? Em tudo, né? Para daí o nosso estúdio ter sucesso. Se você tem Sim, como delegar, ótimo, né? Você fica só coordenando e delega grande parte, né? Mas eu acho que é importante a gente estar a par de tudo que está acontecendo para realmente ter sucesso. O nosso estúdio é um estúdio grande, né? A gente tem bastante profissionais e também bastante aparelhos, né? A gente trabalha hoje com 4 salas de aula. Em cada sala nós temos 4 aparelhos iguais, então eu tenho 4 reformas, né? 4 Cadillacs, 4 show, combo show. chair, 4 barris, então a gente consegue fazer um trabalho bem legal. E eu acho que isso fez a gente crescer bastante, porque mesmo trabalhando ali aulas com 2, com 3, às vezes 4 alunos,
a gente tem conseguido dar bastante atenção, até mesmo pelos aparelhos serem iguais. Isso facilitou muito o nosso trabalho. Uhum. Veio, né, numa crescente, eu acredito que devido ao nosso trabalho, nosso processo de treinamento, né, com profissionais, né, com as profissionais, mas também tem a ver com a gestão, né, principalmente. Mas isso que você falou aí, essas salas que você falou, está dentro da metodologia do clássico, né? Que ali você vai estar trabalhando todos os alunos de uma forma homogênea, né? Trabalhando Exato. aqueles exercícios. Então, é Sim. bem, é bem interessante essa metodologia que vocês trabalham aí. E eu até depois Salvo, vou. salvo alguma Pode falar. particularidade, né, alguma adaptação que é preciso fazer ali na hora, tem muitos casos, né, de alunos que às vezes, né, precisam de alguma adaptação, precisam de Sim, uma coisa sim. diferente, mas na maioria, assim, os alunos seguem, né, todos fazendo a mesma aula, com aquela adaptação que um ou outro precisa, porque dentro de uma aula a gente trabalha o corpo de forma global. Então não é Sim, porque aquele sim. aluno precisa fazer um trabalho maior de perna ou outro um trabalho mais de abdômen, que eu vou passar para aquele só uma coisa e para o outro não. Todo mundo tem que fazer tudo, né, para alcançar os resultados que necessita, né? O que você falou aí é o meu sonho aqui. Atualmente eu só tenho dois de cada, né? Ah, E já dá para fazer legal. um bom trabalho. Mas aí o meu objetivo é esse aí, né? Chegar Ai, aí ai. no da Vital Pilates. Vai conseguir, com certeza. Você é uma das inspirações, né? Por isso que até te convidei aqui, né? Ah, Para a obrigada. gente estar compartilhando aqui, porque além de uma grande empreendedora, grande profissional, né? Uma grande pessoa também, né? Uhum. Sempre nos ajudando ali e sempre se disponibilizando durante os estudos e durante o pouco tempo que você tem, que a gente sabe que hoje em dia, principalmente a gente que está à frente de um negócio, né, não é fácil a correria do dia a dia para você dar conta das demandas do trabalho, de casa e de outras coisas a mais que exigem da nossa presença, não é verdade? Exato. E uma coisa até que, enquanto você estava falando, eu fiquei pensando, né, que muitas vezes a gente fica nisso, né, inclusive hoje a gente falou sobre isso um pouquinho antes, né, quando a gente acaba também fazendo a gestão e dando aulas, né, e aí hoje, assim, no meu caso, eu tenho um período que eu não trabalho porque eu escolhi, né, eu optei em Sim, cuidar da minha casa, da minha filha, né, então eu optei. Mas eu chego no estúdio, a primeira coisa que eu faço é treinar. Porque a gente acaba se boicotando e sim. achando. Então, a primeira coisa que eu faço, eu chego e eu vou treinar. Né? Aí depois eu vou dar aula, eu vou fazer a parte administrativa ou arrumar uma coisa, né, de manutenção, independente. Mas o meu primeiro sempre está o treino em primeiro lugar. Porque se a gente não coloca, né, uma meta, Sim. um horário, a gente não treina, né, passa, e aí você tem tudo para fazer, você tem que estudar, enfim, e aí você não treina. É, Então, isso e sempre mesmo vai surgindo os imprevistos, né? Então, se você não sempre, priorizar, né, até um tempo atrás eu treinava no horário mais tarde, depois que eu já tinha feito tudo que eu tinha para fazer. E aí sempre acontecia, né, deu isso até antes do clássico, né, uns 2 ou 3 anos atrás. Acontecia, eu falava, nossa, já é esse horário, eu tenho, né, 1 hora ali para treinar, eu tenho que sair para buscar minha filha, e eu não consigo treinar porque eu ainda não terminei o que eu tenho para fazer. Então, mudei a estratégia. Primeiro eu treino, porque eu tenho aquele tempinho do treino, né? Seja 45 minutos, 1 hora, e uhum, depois eu tenho o resto do dia, o resto do horário para trabalhar, né? muito bom, dona Tabata. Sim. Desde já quero agradecer por você disponibilizar, né, o seu tempo aqui e ter esse bate-papo aqui gostoso aqui e compartilhar um pouco da sua história para que inspire mais pessoas. E para a gente estar finalizando, né, eu queria que você deixasse uma mensagem para aquelas pessoas que estão em dúvidas sobre investir em uma formação, né? Aquelas pessoas, tanto de educação física, como de fisioterapia, como também da dança, né? Que não sabe às vezes o que seguir ainda, né? Se seria o Pilates ou outra área. Me diga aí, qual mensagem você deixaria para essas pessoas que querem investir, né? Que a gente sabe, terminou a faculdade,
Era bom demais se a gente terminasse a faculdade e já estivesse pronto, né? Pois Mas é. nós nunca estaremos prontos, né? Então temos que estar Não. sempre buscando algo a mais, né? Então qual a mensagem você deixaria principalmente para aquelas pessoas que estão terminando, ou então aquelas que terminaram e ainda estão meio perdidas ali, sem ter uma Sim. orientação, sem saber que caminho trilhar? Acho que eu deixaria a mensagem de que essas pessoas procurem profissionais qualificados para fazer aula, né? Inicialmente fazer aula, entender o que é o Pilates, perceber no seu corpo e ver se realmente é com isso que você quer trabalhar, né? É, como você disse, tem várias áreas, né, do Pilates, da educação física, da fisioterapia, e eu acho que quando a gente pratica, a gente sente no nosso corpo, a gente já vai saber se aquilo é para nós ou não, né? Então Sim, eu acho que eu indicaria isso antes de fazer um curso, antes de falar assim, eu vou fazer esse curso porque eu quero dar aula disso. Não, vai fazer aula, vai treinar, procura um profissional, abre o jogo com ele, fala, olha, eu tô na dúvida se eu vou fazer o curso ou não, se eu quero trabalhar com Pilates ou não, eu quero treinar, né? E vai treinar, vai estudar com o treino, inicialmente. E aí, não, vi que é isso que eu quero, que, né, eu senti no meu corpo os resultados, eu quero transformar a vida de outras pessoas como a minha, né, tá sendo transformada. Aí sim eu investiria num curso, até porque se você já está fazendo aula com um profissional qualificado, você já está aprendendo muito. E aí, quando você sim, estiver sim. fazendo o curso, você vai lembrar de tudo que você está aprendendo, você vai aplicar, e aí vai fazer total diferença. Você não vai nem ficar esperando, né, muito tempo para começar a Uhum. aplicar, né, Exatamente. começar, porque depois vem toda a experiência, né, que a gente, com os longos anos que a gente tem de trabalho, a Exatamente. experiência ali com cada aluno, com o E jeitinho que a gente tem que interessante isso falar e tudo que mais, você isso aí falou, é né? só prática mesmo, né? Seria o chamado teste Mas eu, vocacional, com Exatamente. né? certeza, Você faz essa incentivaria a aula, você pessoa ali a vai estar fazer vendo aula se é e sua já vocação, se é iniciar no aquilo, clássico, né? né? Já Se nem perder realmente tempo, aquilo que você vai. já começa no Exatamente. clássico. Totalmente prático, né? E o interessante que você, como você falou, né, seria o chamado teste vocacional, né? Então, você fazer essa aula, Sim, você ali vai estar vendo se é sua vocação, se é aquilo, né? Sim. Se realmente é exato. E na aquilo que prática, você né? vai. É Porque totalmente prático, né? totalmente prático, porque você vai estar vendo, porque a gente, né, a Marcela falou muito isso, a gente não separa o eu professora do eu aluna. Não. Você é você ali o tempo todo. Sim, Então, você está fazendo aula, mas o seu tino de professora também está ali. Então, você já está vendo, nossa, olha como essa profissional trabalha. Nossa, aquela aluna tem isso, aquela tem isso, olha como que ela faz, olha. Acho que eu gosto, acho que eu quero, né? Porque você falou isso do vocacional, e eu não esqueço também que quando eu Sim. optei por fazer educação física, eu conversei com uma amiga, né, a Carol, e ela estava fazendo educação física e a gente dançava juntas. E ela falou assim para mim, ó, você tem que gostar de ensinar e não de dançar e não de sim, praticar. Porque se você só gostar de sim. dançar, quando você for ensinar é outra coisa. É E eu verdade. já dançava e ensinava, e eu falei, não, eu amo ensinar, eu gosto muito de ensinar as pessoas, então eu acho que essa é a minha vocação, né? Ensinar, ser professora. Com certeza. Sim, sim. Então, eu acho que E, isso faz, né, sentido, a principalmente gente tem que quando você praticar trabalha aquilo com e também movimento, trabalha olhar, né, cuidando do como outro, que as aí pessoas a fazem, para ver se a responsabilidade ainda gente é realmente maior, né? gosta ou não, tem que ter muita paciência, né, para ser Sabe, professor, a gente Ou, sabe que a independente questão de qual área. com certeza, com dos certeza. pilates, né, de uma forma E, geral, e mas hoje em principalmente dia, na quando área você da trabalha saúde, com como já está movimento, mais comum, trabalha cuidando do é o outro, médico, né? aí é Então, que a Sim, os responsabilidade ainda é maior, profissionais, né? eles já muita abriram mais a responsabilidade. mente e têm E a gente mudado sabe, bastante, e a gente sabe que cresceu bastante, né, né? esse mundo Pilates, né, de Eu uma acho forma que foi algo geral. que até Nós conversando sabemos que hoje com em dia, você, na área da né? saúde, a autoridade máxima ainda é o médico, né? Que Então, falta às vezes os é próprios conhecer os médicos, eles basilares já abriram para mais a mente estudar e têm indicado bastante, não né? só chegar Então, por ali e isso que É jogar tem verdade. aquele crescido, né? exercício, né? Então, o que eu acho que falta, que até conversei conversando Aleatórios, você vai pegar na outra live, no YouTube, né? O que você vai falta às vezes ver é profissionais tutorial qualificados, né? de Qualificados profissionais, para né? Desses enxergar, exercícios não só aleatórios. chegar Fazendo ali uma e série só jogar para trabalhar a exercícios, né? cada lombar. Porque para fazer Exatamente. exercícios Aleatoriamente. Não funciona assim. aleatórios, a gente só é pegar no YouTube, não Ok, precisava Jonathan, nem quero ir para um estúdio, né? agradecer Hoje em dia o essa sua YouTube aí, o próprio presença. Instagram, tem diversos exercícios aleatórios, né? Vamos fazer aqui uma série só para trabalhar para dor Espero lombar, aparecer na né? sua aula.
E a gente sabe que no Pilates não funciona assim, né? Do nosso projeto Rede que nós Isso mesmo. participamos, né? Ok, dona Tabata, quero agradecer mais uma vez a sua presença, né? Eu agradeço. Obrigada Estou pelo devendo, convite. estou devendo aparecer na sua aula, mas é por conta de tempo, da aula lá do nosso do projeto Rede que nós participamos, né? Aproveitar e convidar vocês, né, a participar, né? Exatamente. Nós participamos do projeto Rede como voluntários, né? Que a Marcela, ela está à frente, né? Né? Exatamente. Ele é um projeto que ele arrecada, você paga ali o valor mínimo de mensalidade, que esse valor vai estar disponível para uma instituição de caridade ali que as pessoas escolhidas ali pelo grupo ali que está à frente, que vai ser doado. Então, nós profissionais passamos todos os dias, estamos ali 6 horas, 6 e 5, né, Tabata? Dando essa 15, 20 minutinhos de aula para aquelas pessoas que estão contribuindo. Então, se você quiser, é só seguir as nossas redes sociais aí que nós estamos compartilhando. Exato. E o mais legal desse projeto, não só o contribuir, né, com as ONGs, é o contribuir com as pessoas comuns, né, que não se exercitam, que não têm tempo, que não podem e começam com um pouquinho, né, um pouquinho por dia, aquele pouquinho de manhã, ou como fica gravado, às vezes tem pessoas que fazem à noite, outro dia a Jaque mesmo fez à noite. Sim, sim. E esse pouquinho que você se movimenta, e ali a gente mistura, né? A gente põe um pouco do Pilates, um pouco de outras técnicas, exato, do que cada um vivencia, e você já começa a perceber no seu corpo uma melhora de dores, e você vai criando um hábito, e daqui a pouco você está querendo fazer mais exercício e se sentir melhor, né? Para você ver, 15 minutos no máximo ali, no máximo 20. Às vezes a gente ultrapassa empolgado, mas como você vê que faz a diferença, né? Faz, e muda a nossa vida, né? Muda nosso dia. Você faz logo cedo, você fica muito disposto. Hoje eu que não apareci na sua aula, mas quando a gente acorda e já faz, dependendo do horário que acordou, mas treinou, você já fica diferente para o seu dia. Exato, né? Exato. Então, ok. Quem quiser saber um pouquinho mais sobre esse projeto, é só chamar qualquer um de nós. Exato. E vir fazer parte. Isto. Muito obrigado. Obrigado a todas que compareceram aqui na nossa live. Maria Eulália, Dona Marcela Andrade, Jaque, Obrigada, meninas. Obrigada, Dona Lourdes. E gratidão a todos. E vamos nos inspirar aí nessa grande mulher, mãe e empreendedora aí, Dona Tabata Stein. Valeu. Obrigada. Até a próxima, pessoal. Até a próxima. Tchau, tchau.